Shalom, povo de Deus. Vocês estão felizes nessa noite? É motivo de alegria estarmos aqui para adorar nosso Deus, amém? Assim, antes de eu ministrar o que Deus colocou no meu coração para compartilhar essa noite com vocês, eu queria estar liberando uma unção de alegria no seu coração. Você que nos assiste, porque eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas eu sei de uma coisa: você não vai sair da mesma forma que você entrou, amém? Então, sem mais perca de tempo, irmãos, abra lá a palavra do Senhor em Dr. Lucas, o Evangelho. Lá no capítulo 4, vamos estar lendo aí do versículo 14 ao 24, amém? Então vamos lá. Lucas, capítulo 4, vamos estar lendo aí do 14 ao 24. Todo mundo achou? Todo mundo achar aí? Vamos lá? Pronto, vai dizer assim, ó. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por toda a terra em derredor. E ensinava na sinagoga, e por todos eram louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criada, entrou num dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou a dá-lo ao ministro, e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das suas palavras de graça que saía da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? E ele disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse-lhe: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Amém até aí? Pode sentar. Irmãos, Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por essa palavra, quero te glorificar, Senhor, que nesse momento eu possa diminuir e o Senhor crescer, Pai. Que eu não venha falar nada de mim, Senhor, nessa noite, mas que eu possa falar tudo aquilo que o Senhor deseja para a tua noiva nessa noite. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, quando a gente para ver esse texto de Lucas, ele é um texto muito rico. Por quê? Esse texto aqui ele começa falando que Jesus, ele é impelido pelo próprio Espírito ao deserto. Jesus já tinha vindo ali, que ele foi impelido pelo próprio Espírito para João batizar Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele é batizado ali, o céu se abre, Deus manifesta ali, diz assim: Meu filho amado em quem eu tenho prazer. Só que aí, tudo tinha que se acontecer naquilo ali, por quê? Porque tinha que se cumprir. Jesus precisava ser batizado por batizado? Não, que Jesus não tinha pecado. Mas por que Jesus foi batizado? Porque precisava se cumprir tudo que dele estava escrito. Só que a própria Bíblia aqui, nesse contexto, desse texto que a gente leu aqui, ela vai dizer que o próprio Espírito agora impele Jesus para onde? Para um deserto. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele passa lá 40 dias nesse deserto, sendo tentado pelo inimigo. Jesus está ali entre as feras ali, e a Bíblia diz: Mas também os anjos do Senhor servem Jesus. E quando termina todo esse contexto aqui, Jesus ele retorna agora pelo próprio Espírito, pela virtude do Espírito, ele retorna para a sua pátria. E lá em Cafarnaum, Jesus vai pregar, Jesus vai fazer alguns milagres. Só que quando Jesus ele chega em Nazaré, irmão, ali a Bíblia vai dizer que o povo de Nazaré, eles não se atentaram muito para Jesus, é mais olhar Jesus como um filho de José. Só que nessa noite eu quero mais falar sobre expectativa. O coração de Jesus ali, Jesus estava no deserto sendo, primeiro, tentado pelo inimigo, mas Jesus também estava sendo preparado para uma revelação de quem ele era. Primeiro, Jesus estava ali já com quase 30 anos, e era a época do país, agora é o tempo de você se manifestar a esse povo. Só que quando a gente para ver isso aqui, a gente para analisar esse contexto de tudo isso aqui, o coração de Jesus, eu creio que ele tinha uma expectativa sobre aquele povo dali de Nazaré. Sim ou não? E a gente vai aprender algumas coisas aqui.
Então, olha comigo aí no versículo 20, tem algo interessante. Ele vai dizer assim, ó, e cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Olha bem para cá, pega bem essa segunda parte aqui, a parte B. E os olhos de todos estavam fitos nele. Por quê, diácono? Porque um rabino, se você for para estudar a história de Israel, um rabino, quando ele pegava ali o livro ali da Torá, o pergaminho, para ler alguma coisa ali na sinagoga, quando ele abria aquilo ali e ele lia em pé, ele estava só na postura dizendo assim, ó, eu vou apenas ler. Mas se porventura o rabino pegasse ali o pergaminho para ler e ele sentasse, ele estava dizendo, eu agora vou ensinar. Então é por isso que quando Jesus ele pega ali para ler e Jesus senta, os olhos de todos agora estão o quê? Fito em Jesus. Em outras palavras, as pessoas estão olhando para ele e dizendo, o que é que esse cara vai trazer para mim agora? O que é que esse mestre, porque Jesus agora estava na posição de mestre. Então todos estavam dizendo, o que é que vai sair da boca desse homem? Que ensinamento ele vai liberar sobre nós? Vocês estão aí? Então vamos lá. Só que quando a gente para ver esse contexto aqui, irmão, quando Jesus libera ali algumas palavras, que está lá mesmo em Isaías 61, e Jesus começa a dizer assim, ó, eu vim, no versículo 19, eu vim pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando chega nessa parte aqui, Jesus, ele encerra o livro e entrega ao ministro daquele lugar. Só que se a gente for parar para ver, lá em Isaías 61, esse capítulo tem 11 versículos. Agora, por que então, diácono, que Jesus só pega versículo 1 e versículo 2, parte B, e encerra ali? E eu vim para apregoar ou anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí, se você parar para ver isso aí, Isaías vai estar dizendo assim, o restante vai dizer assim, ó, e, né, ele vai dizer, para pregoar, mas ele também vai dizer assim, ó, e eu vim para livrar, né, e eu vim para confortar todos os que estão em choro, ou seja, eu vim para o dia da vingança do nosso Deus, vai dizer assim, a parte B, e eu vim também para o dia da vingança do nosso Deus e para confortar todos os que choram. Olha bem para cá. Então, por que Jesus só chegou até essa parte aqui, de dizer, eu vim pregoar, e não passou dessa parte? Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, ó, porque esse povo ainda não está preparado. A minha missão, por enquanto, é só até aqui. Na minha segunda vinda, entra essa parte, porque aqui Isaías já está falando do fim, onde Jesus viria para que enxugasse o choro de todo mundo e viesse a vingança do Senhor. Vocês estão aí? Então, vamos lá, que vocês vão já compreender algumas coisas nessa noite. Então, ele estava dizendo, por enquanto, a minha expectativa é cumprir até essa parte. O restante é na segunda vinda. Por quê? Aquele povo, irmão, eles não estavam ainda preparados. E o próprio texto, ele vai revelar algumas coisas. Por quê? Olha o versículo 19, ele vai dizer assim, ó. Versículo 19 diz assim, apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, esse povo ainda está oprimido por Roma, ainda está escravo, ainda está cego, ou seja, era um povo que ainda não estava preparado. Vocês estão aí? Então vamos lá, versículo 22, olha o que ele vai dizer aí. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das suas palavras de graça, que saía da sua boca, e diziam, não é este aí o filho de José? Então olha para cá. O povo sabia que Isaías 61 era uma profecia messiânica. O povo sabia que aquela palavra que estava saindo ali daquele rolo ali era sobre o Messias que estava por vir, que eles esperavam. Só que muitos olharam para Jesus e disseram, oxe, esse garoto daí eu conheço, rapaz. Esse garoto mora vizinho da minha casa, por que agora ele está dizendo que ele é o Messias? Porque eles só estavam conseguindo ver Jesus como filho de José. Mas eles não estavam se atentando para aquilo que saía da boca de Jesus. Os prodígios que Jesus fazia, nenhum profeta, nenhum homem jamais tinha feito aquilo que ele fazia. Então ele só podia ser o Messias. Mas os olhos dele só conseguiam ver ele como filho de José, porque a expectativa dele não estava no Messias. Por mais que eles esperassem o Messias, o coração deles não estava queimando por essa expectativa. Vamos lá? Outros talvez diziam assim, todo dia eu vejo ele passar aqui, irmão, sujo aí de pó de... como o seu Nainha que trabalha lá na carpintaria, pó de serra, da carpintaria de José. Eu conheço esse garoto. Já pesquei até comigo. Como é que está dizendo agora que é o Messias? Amém? Aí outro dizia assim, ó, fala até bonito, mas não é o Messias. Sabe por quê? Porque eles estavam julgando só Jesus pela sua aparência, pelo aquilo que ele era, não pelo aquilo que saía da sua boca. Agora vem para cá. Olha, se muitas das vezes não é assim. Quantas pessoas elas não julgam a outra pela sua aparência? Deixa eu ir para a cruz nessa noite fazer igual meu pai. Será que só eu já julguei pessoas assim? Quantas das vezes eu já quebrei minha cara por julgar uma pessoa e depois que me aproximar dela eu via que ela não era nada daquilo
que eu pensava. Porque a minha expectativa só estava naquilo que eu via. É por isso que hoje, às vezes esse Jack é meio doido, eu comecei a andar com Jesus e fiquei meio doidão. Então, o cara pode estar com um cabelo black desse tamanho, um corpo cheio de tatuagem, eu vou me aproximar dele, vou cheirar, vou beijar, porque eu não sei quem é a pessoa. Eu agora não julgo mais pela aparência, primeiro eu me aproximo, porque muitas vezes a gente só vai olhar, e vai olhar a pessoa e dizer, não, a pessoa toda certinha, a pessoa de caráter, se estiver assim na linha de eu como eu, cabelo todo na régua, todo bonitão. Não, irmãos. Então eu entendi uma coisa, a minha expectativa agora, eu me aproximo, eu chego para depois eu tirar minhas conclusões. Coisa que esse povo não estava fazendo com Jesus. Vocês estão aí? Então vamos lá. É como... deixa eu dar uma ênfase aqui para nossa irmã Rose, que está aqui hoje, né? É como se você chegar ali para comer o pastel da Rose, irmão. Talvez a sua expectativa, de cara, você vai olhar assim, talvez você não... Mas depois da primeira mordida, eu creio que você não vai perder. Mas, amém? Fazer logo a propaganda aqui, né? Mas vamos lá. Então, nessa noite, eu queria dizer uma coisa. Se porventura você sair de sua casa com expectativa daquele pregador que vai sair correndo pela igreja, daquele pregador que vai sair passando paletó e não receba, deixa logo eu frustrar a sua expectativa, amém? Eu só tenho aqui uma palavra de envio essa noite para vocês. Então vamos lá, por quê? O que vai te tirar, irmão, do cativeiro, o que vai te pôr em liberdade, o que vai te levar a sair da cegueira que você está vivendo, é a palavra. Não tem outra. Então, vai comigo aí para o versículo 23. Ele vai dizer assim, ó. E lhe disse, sem dúvida, me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo e faz também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Agora vem para cá. O povo só estava interessado no Jesus da cura, no Jesus que fez milagre em Cafarnaum, no Jesus que eles tinham visto a fama sobre as circunvizinhas, mas eles não estavam com seu coração queimando com uma expectativa no Messias que eles tanto esperavam. Vamos lá? Ou seja, a expectativa desse povo, irmão, era só satisfazer a sua curiosidade. E trazendo para os dias de hoje, né? Olha se algumas pessoas não estão nesse mesmo patamar, ou seja, nessa mesma expectativa, atrás do Jesus do fogo, atrás do Jesus do milagre, atrás do Jesus da bênção, mas não estão criando uma expectativa em quem é Jesus, né? Ou criando uma expectativa no seu coração para poder viver aquilo que Jesus liberou ao seu respeito. Vocês estão aí? Então vamos lá. Só que, quando Jesus lhe chama para um tempo de mesa, um tempo de relacionamento, um tempo de intimidade, muitas pessoas, elas fazem o quê? Elas fogem. A mesa, ela cura. Mas também a mesa, ela vai criar uma expectativa, onde muitas das vezes Jesus vai mexer em algo, ou vai mexer numa área específica que você não quer que mexa, você não quer se revelar. Amém? Então vamos lá. É por isso que muitos têm muitas das vezes se tornado... Quantas pessoas muitas das vezes têm entrado por esse lugar, ele tem se tornado um espectador da cura de alguém. Ah, como assim, diácono? Deixa eu ver se essa pessoa vai na frente ali, se ela vai ser curada. Deixa eu ver se Jesus vai fazer alguma coisa ali. Deixa eu ver se o pastor vai colocar a mão e essa pessoa ela vai cair. Ela acaba se tornando um espectador da cura de alguém, do que ela está ali. Senhor, faz comigo também. Senhor, me cura. Senhor, olha para dentro de mim, numa área específica que eu preciso ser curada. Então, em vez de ela estar naquele ambiente, criando uma expectativa para estar vivendo aquilo, ela se torna um espectador da cura de alguém. Vocês estão aí? Então, vamos lá. Então, outra coisa, pessoas muitas das vezes que ela vem, né, à frente, ou não vem à frente, por medo. Medo de quê, diácono? Medo de cair. Medo muitas das vezes dentre aspas, de passar vergonha, porque a primeira coisa que ela vai dizer assim, poxa, mas se eu for lá na frente e eu cair, será que as pessoas vão imaginar que eu estou com algum tipo de demônio? Mas olha bem para cá, irmão. Também geralmente quando você cai, não significa só que é demônios. Significa muitas das vezes que é Deus te curando em uma área específica para que você se levante e seja enviado. Amém? Porque Deus ele tem uma grande expectativa em você, mas o interesse dele, primeiro de te curar, de te sarar, para depois te enviar. Então vai comigo aí para o versículo 29. Versículo 29 vai dizer assim, ó. E levantando-se, a expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava, edificada para dali o precipitarem. Olha bem para cá. A expectativa desses homens não foi nada daquilo que eles imaginavam. Então eles pegam Jesus e preferem fazer o quê? Expulsa, jogar do monte, querer matar. Então agora presta bem atenção, olha bem para cá. Quantas pessoas elas não estão assim, irmão? Elas não expulsam Jesus porque a sua expectativa não foi aquilo que ela imaginava.
quantas pessoas não expulsaram Jesus da vida dela? Porque aquilo que ela pensava ou aquilo que ela queria viver não foi exatamente aquilo que ela imaginou, né? Ou seja, o que tem de crente aí, que quando não recebe o que queria, ele cai fora da igreja, para até de vir para o culto. Vocês estão aí? Ou seja, como o pastor fala, vira ninja, joga aquela bola de fumaça e desaparece. Amém? Só que Jesus vai dar uma senha. Jesus vai dizer assim, ó, porque a expectativa dessas pessoas era Jesus, né? Não era Jesus, mas o que elas desejavam que acontecesse. Agora só que Jesus ele deu uma senha, ele vai dizer assim, no mundo tereis o quê? A aflição. Então Jesus nunca disse que o evangelho era um mar de rosa. Ele falou que você ia passar por algumas situações difíceis, mas ele vai falar assim, ó, eu estarei convosco até a consumação do século. Só que infelizmente, homens muitas das vezes criaram uma expectativa falsa que não tem nada a ver com a palavra, para o quê? Atrair pessoas. Venha para Jesus, acabou seus problemas, venha para Jesus e pare de sofrer. Só que quando você vê a palavra, Jesus não fala nada disso. Você vai ver, poxa, agora que aceitei Jesus, parece que as coisas piorou. Irmão. É porque primeiro você começa a ser perseguido. Se vem entendimento, o inimigo não quer que você tenha entendimento. Então, claro que vai ter todo esse tipo de perseguição. Então, por que agora que esse povo de Nazaré, ele gera uma frustração na expectativa de Jesus? Né? É porque você acha que, assim, quando Jesus, ele está ali, né, em Nazaré, na sua terra natal, as coisas que ele fez lá em Cafarnaum, ele não desejava fazer em Nazaré? Sim ou não? Claro que sim. Primeira coisa, Jesus estava onde ali? Jesus estava em casa, no lugar onde ele cresceu, passou toda a sua infância. Agora vem para cá, irmão, você acha que no meio daquele povo todo ali, Jesus não tinha pessoas que muitas das vezes estavam enfermas, pessoas muitas das vezes que estavam não só enfermas no físico, mas também na alma, e Jesus sabia, porque ele estava com aquele povo ali desde a sua infância, e o desejo do coração dele era fazer o quê? Curar. Porque a própria Bíblia vai dizer que Jesus, com 12 anos, quando ele está diante dali, dos grandes religiosos da época, dos líderes religiosos, as palavras que saíram da boca de Jesus, esses caras ficou impactado. Você acha que também com alguns vizinhos não ficou? Mas Jesus não poderia manifestar ainda aquilo que ele era. Por quê? Porque ainda não tinha chegado a sua hora. Mas quando Jesus sai daquele deserto ali, ou seja, ele diz, agora eu posso me revelar. Só que quando Jesus ele chega em Nazaré, irmão, a expectativa dele é frustrada. Primeiro, porque esse povo não recebeu ele como o Messias, olha para ele como filho de José. Segunda coisa, quando ele começa a liberar palavras ali, eles não aceitam essa palavra, ainda quer pegar ele para matar, para empurrar do cume do monte. Olha isso, né? Ou seja, eles começam agora a frustrar aquilo que Jesus queria fazer ali. Vocês estão aí? Porque, ou seja, se Jesus estava em casa, quem mais que vai gerar uma expectativa em nós, se não os da nossa casa? Agora vem para cá. Ainda que essa expectativa, muitas das vezes, não seja uma expectativa positiva. Amém? Mas quem mais vai gerar expectativa em mim e em você são os que estão próximos. Você diz assim, ó, aceitei Jesus, estou caminhando com Jesus, a expectativa é mais dos que estão próximos. Vocês estão aí? Então, eu posso fazer a primeira pergunta nessa noite? Qual expectativa você tem gerado dentro da sua casa? Segunda pergunta. E essa expectativa tem gerado uma fome e uma sede de Jesus naqueles que estão próximos de você? Terceira pergunta. E os da sua casa, ele tem visto essa mesma expectativa em você? Porque muitas das vezes, irmão, a gente quer gerar uma expectativa em alguém, né, daquilo que a gente está vivendo, mas muitas das vezes a gente não está vivendo aquilo. A gente quer gerar uma expectativa com palavras, mas muitas das vezes, com atitude, as pessoas não conseguem ver essa mesma fome em nós. E se elas não verem isso aí, sabe de uma coisa, não vai conseguir gerar expectativa nenhuma. Amém? Então, a primeira pessoa que tem que gerar expectativa é dentro de você. É você que tem que estar queimando por Jesus. É você que tem que estar dizendo, eu sei que o Messias vem, porque assim como esse povo de Nazaré aqui sabia, mas ele não estava gerando essa expectativa no coração. Só que a gente sabe que Jesus está por vir. Mas a grande questão que expectativa você está gerando no seu coração? E como você tem conseguido transpassar ou demonstrar essas coisas para as pessoas? Vocês estão aí? Então vamos lá. Porque a gente sabe que, muitas das vezes, quando a gente consegue gerar essa expectativa, por mais que aqueles que estão em volta de nós, irmão, muitas das vezes eles não demonstram isso aí, mas quando o dia mal chega, se você realmente no seu coração está queimando essa expectativa, a primeira coisa que a pessoa vai dizer assim, se for filho, ele vai começar a dizer assim, aí você vai ver a pessoa se aproximando, se arrumando todo, você vai para a igreja, achei, dá para onde, menino? Vou com a senhora hoje. Por quê? Porque a pingueira chegou, o dia mal chegou, mas ele olha para você e ele vê que essa expectativa está fazendo o quê? Está queimando dentro de você. Então ele vai dizer assim, vou correr para o quê? Para o Jesus de mamãe. Se for o marido e a mulher está queimando essa expectativa,
ele vai fazer o quê? Vou correr para Jesus da minha esposa. Mas se não houver essa expectativa, irmão, não tem como. Porque primeiro ela tem que queimar dentro de você. Amém? Então vamos lá. Então se eu não gerar, se essa expectativa não estiver queimando dentro de mim, não gerar dentro de mim, eu não estiver olhando para Jesus, sabe de uma coisa? A igreja, ela não é uma lanchonete onde eu venho e eu escolho o que eu quero. Amém? Mas ela é sim um lugar onde eu venho para me resolver em Deus. E muitas das vezes a solução, né, não vai frustrar minha expectativa. Muitas das vezes a solução ela vai frustrar. Por quê? Porque não vai ser o que eu quero ouvir ou o que eu quero fazer. Porque nunca se tratou do que você quer, mas sim do que Ele quer para você. Vocês estão aí? Então, vamos lá. Quem vive pela expectativa de Deus, ele consegue ver coisas que mais ninguém vê. Olha bem para cá, olha se não é assim. Quando você está vivendo na expectativa de Deus, a primeira coisa que as pessoas dizem é o quê? Você agora é um fanático, é maluco, tudo de você agora é Deus, você só quer monte, você quer saber de igreja. Mas por quê? Porque a sua expectativa é, eu quero viver isso aí, eu quero conhecer o coração de Deus, eu quero conhecer o coração de Jesus. Então a sua expectativa está nas coisas de Deus. Mas quem está ao seu redor que não está conseguindo ver isso aí, muitas das vezes vai lhe criticar, muitas das vezes vai querer lhe perseguir. Vocês estão aí? Então vamos lá. Agora olha bem para cá, irmão. Então por que aqui a expectativa de muitas pessoas hoje ela tem se esfriado? É porque muitos têm olhado para a iniquidade. Só que Jesus ele vai dizer assim, ele vai dar uma senha. Ele vai dizer assim, por esfriar, por aumentar a iniquidade, o amor de muito, ia fazer o quê? Ia se esfriar, sim ou não? E olha se isso aí não tem acontecido. O amor de muitos tem se esfriado. Enquanto não estavam, muitas das vezes, nessa pegada, nessa expectativa, entrar por essa porta e dizia, eu quero viver Deus, minha casa tem que viver Deus, meus filhos precisam de Deus, mas passou a olhar para a iniquidade e o amor agora esfriou. Ou seja, aquela expectativa que ele vivia tanto no Evangelho, muitas das vezes agora está engessado, está congelado. Vamos lá? A Bíblia fala sobre Isaías, onde Isaías ele estava diante de Deus, e a Bíblia diz assim, quando Isaías está diante de Deus, ele diz, ai meu Deus, porque eu sou um homem pecador, e meus olhos viram quem? A Deus. Eu sou homem de impuros lábios e habito em um povo de lábios impuros. Só que quando Isaías ele fita os olhos deles em Deus, o que acontece? A Bíblia diz que Deus ele pega, envia um anjo e toca onde? Na iniquidade de Isaías. Sim ou não? E daí, diácono, o que acontece? A expectativa dele muda. Porque logo depois Deus vai dizer assim, quem enviarei diante desse povo? Aí Isaías diz, Senhor, envia-me a mim. Ou seja, então, toda vez que você fitar os seus olhos em Deus, por mais que você esteja vivendo um período de iniquidade, por mais que você esteja vivendo em meio a um povo de iniquidade, Deus sempre vai sarar você. Vocês estão aí? Vamos lá. Agora, olha para o tempo de hoje, olha bem para cá, para esse tempo. Tempo que estamos vivendo hoje. Pastor sendo perseguido, padre sendo perseguido, povo de Deus sendo perseguido. E a grande pergunta que eu queria fazer nessa noite é, qual a expectativa que tem gerado no seu coração diante de todas essas coisas? Né? Porque, irmão, não dá mais para a gente entrar por essa porta, né? E dizer que vem adorar a Deus e com a expectativa das coisas que ficou lá fora. Não dá para você dizer que veio para a casa de Deus para servir a Jesus, para adorar a Jesus e com a expectativa daquilo que ficou em casa. Vocês estão aí? Então vamos lá. Ou seja, então nessa noite aqui, eu vim trazer uma palavra bem breve, né? Mas eu vim mais para ativar você, para perguntar que expectativa você está tendo de Jesus. Por quê? Ele vai dizer assim, eu vim para que tenha vida e tenha o quê? Em abundância. Só que quando a gente para ver esse povo de Nazaré, que expectativa esse povo estava tendo ali? Um povo que estava oprimido, um povo que estava cativo e um povo que estava cego. Amém? Então esses são dias que se você não estiver com seus olhos fitos nele, você pode criar um Jesus falsificado. Olha bem para cá. Como assim, diácono? Quantas pessoas, muitas das vezes, ela não vem para Jesus só pelo aquilo que ele pode dar, ou vem para Jesus pelo milagre que ela quer receber, mas ela não está vindo para Jesus justamente por quem ele é. Ou seja, ela está criando um Jesus falsificado. A mesma coisa que esse povo de Nazaré estava. Esperava tanto pelo Messias, e quando o Messias se apresentou diante deles, eles só estavam se preocupando, faz um milagre aqui para a gente ver, aquilo que você fez lá em Cafarnaum, se tu consegue fazer a mesma coisa aqui na minha pátria. Ou seja, estava mais preocupado com as coisas, né, com as coisas passageiras do que quem Jesus era. Ou seja, estava criando um Jesus falsificado. Vocês estão aí? Então deixa eu trazer aqui só mais um exemplozinho da minha vida, para finalizar essa mensagem. Eu lembro que quando eu estava para realizar meu casamento com o Nildes,
E aí a expectativa da gente, dinheiro estava curto, é forte. Dinheiro estava curto, aí eu disse, mulher, a gente vai casar, vai. Porque a gente fez aqui o conselho para 10 casais e quando terminou os conselhos, 6 casamentos saíram, inclusive o meu. E aí eu peguei e disse assim, vamos lá, a gente está com pouco dinheiro, mas a gente vai casar. Aí isso aí, chama mais chegado. Ela, pronto, vou botar aqui na lista 30 pessoas, disse amém, tá top, bota 30 aí que dá pra gente fazer a situação. Aí beleza, porque sabe que homem, irmão, homem tá mais preocupado por causa do bolso. Rapaz, o dinheiro daqui tá curto, será que vai dar, Jesus? E aí beleza, aí quando eu chego em casa, e aí, irmão, já fez a lista? Fiz. Quantas pessoas tem? Já tinha 70. Eu disse, rapaz, só Jesus. E aí, não, vai dar, Jesus vai multiplicar as coisas, e eu tô preocupado, porque a expectativa dela é que chamar as pessoas que ela conhecia. E a minha expectativa era, Senhor, será que o dinheiro vai dar para esse povo todo comer? Entendeu aqui, irmão? Mas assim, glória a Deus que Deus enviou pessoas do Rio para fazer o bolo pra gente, Deus começou a enviar pessoas e deu tudo certo. Mas a expectativa naquela hora ali, eu fiquei meio, vocês estão aí? Então vamos lá, voltando para aqui. Jesus, muitas das vezes, irmão, assim, ó, as pessoas dizem que Jesus, ele está voltando, Jesus não está voltando, Jesus, ele vai voltar. Jesus, ele vai voltar, ele desejou bem claro, ele vai voltar. E que expectativa você tem criado no seu coração? Será que você está preocupado? Jesus vai voltar, como é que a noiva está? Será que essa noiva ela está se preocupando que ela está adornada? Que ela está perfeita para receber o noivo? Ou será que muitas das vezes a expectativa dela é, eu estou vindo para a igreja, eu estou vindo para o culto só para aquilo que eu quero receber? Porque se a gente parar para analisar, irmão, hoje em dia as pessoas têm vindo mais para Jesus pelo aquilo que ela quer receber do que ela criar uma expectativa. Sim, e se Jesus voltar hoje, o que é que eu tenho preparado para Ele? Será que você está vindo para a igreja nessa expectativa? Porque se a gente parar para analisar todas as coisas que estão acontecendo, os decretos que estão sendo liberados sobre o povo de Deus, as perseguições que o povo de Deus está passando, e muitas das vezes as pessoas estão vindo para o culto, estou indo pela minha bênção, estou indo pelo meu milagre, como esse povo daqui de Nazaré está. Mas não está criando nenhuma expectativa nesse Jesus que vai voltar. Agora olha bem para cá, olha bem para mim aqui. Dá aquela piscadinha para mim aí. Deu uma piscadinha? Mas não é para tomar frente não, é só para piscar. Só que Paulo vai dizer assim, ó. Paulo vai dizer assim como um piscar de olho, vai ser a vinda do Filho do Homem. Em outras palavras, Paulo está dizendo que vai ser muito rápido. Só que mesmo assim, a palavra de Deus vai dizer que mesmo sendo rápido, todo olho verá. Amém? Só que a grande questão é, sabendo de todas essas coisas, que expectativa você tem criado no coração? E como você tem se comportado diante dessas coisas? Será que você está criando a expectativa, poxa, ele vai voltar e eu preciso estar preparado? Porque muitas das vezes, quando eu vejo meu pai ministrando aqui, na unção que é liberada sobre a vida dele, eu estou na minha cadeira aí, estou criando minha expectativa. A expectativa de viver essa mesma unção, diácono? Não, de viver a unção que foi liberada sobre a minha vida. E que unção é essa? Uma unção de ativador. Eu entendi que a unção que Deus liberou sobre a minha vida é de ser um ativador de alguém. Então, quando eu saí de casa hoje, eu disse, Senhor, se eu ativar uma pessoa que esteja lá no culto, para mim já é o suficiente. Por quê? Porque eu vou estar compreendendo. Eu estou na expectativa vivendo aquilo que Deus espera que eu viva. Vocês estão aí? Então você precisa compreender, irmão. Nessa noite a gente precisa sair daqui se perguntando qual a expectativa que eu estou vindo para o culto? Qual a expectativa que eu venho adorar esse Deus? Porque esse povo, infelizmente, esse povo daqui de Nazaré, estava tanto esperando pelo Messias, quando chegou na hora, o Messias estava diante deles, mas o coração deles não conseguia compreender, só via o filho de José. E lá em Romanos 8:19, ele vai dizer assim, Paulo vai dizer assim, há uma expectativa da criatura para a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, o povo aí fora, eles estão com fome e sede de Jesus, mas muitas das vezes eles têm olhado para os filhos de Deus e não têm visto essa mesma expectativa. Porque é você que tem que gerar. Porque era que a igreja de Atos, os apóstolos e Jesus, aonde chegava, ele conseguia gerar essa expectativa nas pessoas. Porque as pessoas olhavam para ele e ele dizia, eu estou aqui para fazer a vontade do meu pai. E as pessoas olhavam para ele e via realmente ele na expectativa das coisas do pai. Via essa fome, essa expectativa no coração dele. Mas se muitas das vezes as pessoas aí fora, ela olha para mim, para você, ela não vê essa expectativa, irmão. Sabe de uma coisa? A gente não vai conseguir trazer ninguém para Jesus. Eles estão na expectativa, mas primeiro eles querem ver isso a partir de mim e de você. Vocês estão aí? É uma palavra bem simples nessa noite que Deus colocou no meu coração para trazer, mas eu creio que está gerando chave aqui. A gente precisa compreender isso porque é uma coisa muito séria. Se a gente não compreender isso, a gente vai estar como esse povo, onde o Messias veio e nada aconteceu. E Jesus está por vir e a gente precisa compreender a expectativa disso aí. Amém? Aí ele vai dizer assim, Jesus vai dizer, eu sou a videira e vós os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Então, nesses dias, a sua expectativa tem que estar nele. Você tem que estar enxertado nele. Porque senão, irmãos, a gente vai estar vivendo um evangelho raso. A gente vai estar vivendo muitas vezes um Jesus falsificado, onde eu só venho pelos milagres, eu venho para me preocupar com as curas, mas eu não estou me preocupando
quem é Ele, o que é que Ele quer que eu faça nesses dias. Vocês estão aí? Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, uma palavra bem breve nessa noite, mas é uma palavra que eu creio que está gerando chave. Então quando meu pai chegou aqui dando alguns avisos, ele falou algumas coisas assim, eu disse, é de Deus, é a confirmação de Deus. Porque a gente tem que entender qual a expectativa você sai de casa, irmão. Não dá pra gente mais sair de casa com a expectativa de assim, eu vou lá só bater um ponto, ou eu vou lá só por vir, eu vou lá só pro pastor me ver, eu vou lá para ver os irmãos. Não. A primeira expectativa que tem que gerar no seu coração é, eu tô vindo por Ele. Eu estou vindo porque eu sei que Ele vai gerar algo em mim, Ele vai me fortalecer para eu viver aquilo que Ele liberou para viver nesses dias. Vocês estão aí? Então é isso que eu tenho para liberar nessa noite. Que expectativa você tem gerado em Jesus? Amém? Passo para o pastor nessa noite. É uma palavra bem simples, mas também bem forte. A gente precisa compreender nesses dias. Aleluia. Pergunta ao teu vizinho que está do lado. Que tipo de noiva você é? A que está com expectativa no noivo? Ou aquela que só vem para o ambiente para assistir? Amém? Esses dias estão assim. Esse dia o Espírito Santo gritou muito forte no meu coração, dizendo assim: a igreja vai ter que ter resistência. Porque vai acontecer muitas lutas. E é aí que vai saber quem é os cristãos. Eduardo falou aqui que Jesus nunca mentiu e nunca vai mentir. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu nunca vi um crente dizer que a vida dele não foi perseguida por alguém. Eduardo falou, claro, pelo nome do Senhor vai ter que ser perseguido. A igreja, quando foi fundada, foi perseguida. Quando você vai estudar a história, quando você busca o conhecimento da igreja do Senhor Jesus Cristo, foram perseguidos. Levaram eles para Roma, colocaram lá no Coliseu, onde leões matavam, levava famílias para dizer, negue a Jesus. E mãe viu filho ser devorado por leões. Pai viu mãe sendo devorada por leões. Por causa de quem? Por causa do reino de Deus. Por causa daquilo que Jesus vem imprimir sobre a terra. Vem trazer para a terra. Uma novidade de vida que não se acaba aqui. Mas você vai morar na eternidade, mas precisa de resistência. Deixa eu te falar uma verdade, irmão. No versículo 24, que Eduardo começou, disse assim: e disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Jesus não só está falando da cidade ali onde ele estava habitando. Jesus está dizendo, nem os meus familiares estavam acreditando quem eu era. A Bíblia vai dizer que Tiago, quando ele vê Jesus ressurgindo, ressenescendo, restabelecendo ao terceiro dia, a Bíblia diz que Tiago se converte. Como pode um homem desse? Andou com Jesus, sabia que Jesus era o irmão dele, sabia que a mãe acreditava em Jesus, mas ele como irmão não acreditava, não tinha expectativa, não acreditava que ele veio salvar o mundo. Por que eu estou dizendo isso? Tem pessoas da sua casa que não acreditam em você. Tem pessoas nesse mundo que não acreditam em você. Mas Jesus acredita. É por isso que ele tem expectativa em você. Ele não é espectador. Jesus poderia ter parado o ministério dele quando ele viu que o irmão dele não acreditava, quando ele viu que aquela cidade de Nazaré deu as costas para ele. Mas a Bíblia diz que ele fazia a vontade do Pai. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? A sua expectativa não é vir para a igreja. A sua expectativa é estar inserido no nome de Jesus dentro de você. Esse é o problema. As pessoas querem vir para a igreja para parar de sofrer. Deixa eu te dizer, você vai continuar sofrendo, porque parede não salva, parede não tira dor. Quem tira dor é cruz. A cruz, quando você se revela para Jesus, quando você tem expectativa em Jesus, quando você diz, Jesus, eu preciso ser curado. Eu não vim só buscar cura, mas primeiro eu quero reconhecer o Senhor na minha vida. Você não vai resistir dias maus, meu irmão. Você não vai resistir dias de dificuldade se você não tiver Jesus. Se a sua expectativa não for Jesus, o próprio irmão de Jesus só se converte quando Jesus aparece ao terceiro dia. Olha bem para cá, deixa eu te falar uma verdade. Abra o seu coração para entender isso. Seu irmão muitas vezes não acredita em você, alguém da sua família não acredita, e você é paralisado. Jesus está com alguém na casa dele, saiu da mesma mãe e disse, eu não acredito em você.
Eu vejo você todo dia convivendo comigo. Olha se não é isso. Davi estava nos seus familiares, seus irmãos, ninguém acreditava, porque Davi só cuidava de ovelha, lá nas malhadas, longe da casa, longe da mesa, longe das pessoas que deveriam estar aprendendo, sendo inserido daquilo de Deus. Mas a expectativa dele não é: o Senhor é meu pastor, o Senhor nada me falta, o Senhor é minha alegria. Assim como a ovelha bebe nas águas tranquila, eu bebo água no Senhor. É por isso que do trono do Senhor sai rio de águas vivas. Jesus disse: eu sou o pão, eu sou a água, eu sou o vinho, eu sou a estrutura de todo homem que tem expectativa em esperar em mim todas as coisas. Sabe o que eu vejo? Um bocado de crente frustrado. Sabe o que eu vejo? Um bocado de crente paralisado. Sabe por quê? Porque alguém disse: eu não acredito em você, Soneia. Eu não acredito em você, Rose. Eu não acredito em você. Eu não acredito em você. Ah, você erra direto, você cai. Ei, o cair é do homem, irmão. Acredita em você. O cair é do irmão. O cair é do outro irmão. Mas o que importa é se o irmão quer levantar. A Bíblia diz: não é quantas vezes que caiu, é quantas vezes ele quer se levantar para estar no Senhor. É difícil entender isso. A religião gosta de apontar. As pessoas gostam de apontar. E Jesus está me ensinando e te ensinando. Ei, a igreja pega e levanta. A igreja pega e diz: tem expectativa para você. Tem vida para você viver. Só qual é o problema? Eu quero ir para a igreja para receber a oração. Eu quero vir para a igreja para receber de Deus. Você já recebeu de Deus. Desde o dia que ele foi na cruz, ele disse: Pai, está consumado. Já foi liberado. Eles têm acesso ao trono da graça, ao trono do favor, ao trono da misericórdia. Mas o que eles precisam entender, que andar com Jesus é resistir nessa terra. Resistir seu amigo, resistir seu inimigo e resistir, ei, as palavras negativas que você vai ouvir, que você não está querendo ouvir. Todo mundo só quer receber a palavra boa. Agora você é crente, que maravilha, que coisa. Você não vai receber isso, irmão. Você só vai receber isso de alguém que já conheceu a Jesus. Mas que não conheceu Jesus, cuidado, essa vida tem um bocado de coisa para se maravilhar, tem praia, tem tanta coisa, vai ficar sempre para a igreja, vai se recuar de tantas coisas de fazer. Mas a Apocalipse diz, quando ele diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí Jesus diz: naquele dia haverá choro e ranger de dentes, e eu separarei. João está revelando o que Jesus pregou esses 3 anos e 6 meses. Jesus disse que o joio e o trigo podem andar junto, mas naquele dia será separado. Salmo vai dizer: 10.000 cairão à tua direita, 1.000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, 1.000 à tua esquerda, mas você não será. Mas está fazendo separação. Ele está dizendo: você não vai ser atingido. Aí Jesus diz: escreve, João, escreve, porque quando eu vim com os anjos do meu Pai, eu separarei a igreja. Que igreja é essa, pastor? Diz para ele agora. A igreja que teve expectativa em Jesus. A igreja que não teve expectativa só no pastor. A igreja que não teve só a expectativa do irmão que disse: eu vou estar com você. A igreja que estava em Jesus. Estar em Jesus é servir. Por isso que Jesus diz: escreve, João. E João dizia no final: ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas antes de ele falar isso, ele falava o que o anjo da igreja diz. Pastor, mensageiro. Qual é a grande dificuldade do ser humano? Guardar a expectativa de Jesus. Os irmãos estão sendo levados. Se dizer ali agora, está tendo um culto que o irmão foi curado. Amanhã está lá. Esqueceu da passagem. Jesus dizendo no Mateus capítulo 24: se você for lá, possa ser que você não vai me ver, porque eu conheço os meus. Fica onde você está, porque não vai errar o caminho, não vai se perder, porque eu vou te buscar. Você sabe o que é isso? É alguém que está resistindo. Ei, olha bem para cá, com meus olhos azuis. A Bíblia diz em Lucas capítulo 13 que existia uma mulher que tinha 12 anos com enfermidade, carcunda. E o texto vai dizer: o espírito dela não era espírito de enfermidade, era demônios. Agora olha bem para cá, chegava no culto e separava ela da multidão das pessoas que estavam sã. Qual a expectativa dela? Ela deveria dizer: será que não vai ter outro que prega com a mão do fogo, com a boca do fogo, com o som do fogo?
A Bíblia diz que ela ficou lá até aquele dia que Jesus apareceu. Por isso que o texto diz assim, 12 anos. Por que a Bíblia cita a idade? Por que a Bíblia cita tempo? A Bíblia está dizendo assim, esperou. Resistiu. E teve expectativa. Olha bem para cá, irmão. É você chegar em um culto, alguém te separar, a primeira coisa que você vai sentir logo é exclusão. Aí Jesus entra nesse culto, bem no ministro, e diz, mulher, fica de pé. Ela tinha duas coisas para fazer. Se eu me levantar, está errado diante do culto. Mas quem está mandando é esse profeta. Mas todo lugar que esse profeta foi, o que ele dizia, acontecia. Então vale a pena arriscar. Vale a pena ter expectativa. Deu o que der aqui, pode estar me expulsar da igreja. Aí Jesus disse, fica de pé. A Bíblia diz que Jesus não conhece a gente aqui. A Bíblia diz que Jesus conhece a gente no secreto. Você está aí? Será que naquele dia não tinha mais gente que poderia receber a cura? Mas o coração ainda não estava enraizado em Jesus. Quantos crentes estão dentro da igreja, mas não é a igreja? Quantos crentes vêm para a igreja, mas não tem expectativa de que igreja ele é? Quantas pessoas têm várias igrejas inseridas em si porque não conseguem ouvir uma voz, um comando único? Por isso que não é curado. Você está aí? Quem é curado, Jesus diz, a ovelha ouve. Amanhã pode me chamar para quem está aqui. Tem um homem ali revelando o CPF. O problema é dele, revela o CPF de quem ele quiser. O meu Jesus já me revelou. Sabe como ele me revelou? Pecador, se não me aceitar, não vou transformar. Jesus já tinha me revelado. Você está aí? Então, meu irmão, insira dentro do seu coração. Quando eu vim para o Novo Horizonte aqui, as pessoas dizem, os pessoal daquele bairro lá só tem expectativa no governo, dinheiro do governo. Não querem nada com Jesus. Só querem as coisas dadas. Não tem esforço nenhum. Mas quando eu olhei para a Bíblia, eu vi um homem chamado Jesus, que começa o ministério por um local que as pessoas não tinham expectativa nenhuma. Ele fez a diferença. Vamos lá? Você está aí? Quem eram as pessoas que ouviram mais a Jesus? Os sacerdotes, os reis, os ricos, os bons, os sábios. Ei, não. Quem ouviu mais Jesus foi os escravos de Israel. Quem era o povo? Oprimido, sendo opresso por sistema de Roma. Aí Jesus disse, trouxe uma palavra: bem-aventurado o que ouve a palavra do meu Pai. Aí ele disse, aquele que ouve é semelhante a um homem que planta uma semente. Se ela cai em uma terra fértil, você não é mais quem você era a partir do momento que você ouviu. Aí diz que o povo começava a dizer, que homem é esse? Que palavras são essas? Então o que João falou é uma verdade. Esse é o homem que João falou. Você está aí? Então o foco das pessoas que estavam mal financeiramente, dificuldade relacional, traumas, dores, sentimentos com problema, casamento ferido, casamento derrubado, separação, estava lá ouvindo quem? Aí no final ele disse, agora vocês precisam entender a última chave. Você tem expectativa? Eu creio que o povo disse, temos. Aí ele diz, agora depende de você, porque a minha parte eu fiz. Onde você vai colocar sua casa? Na areia? Ou em cima da rocha? Jesus quis dizer para ele, a palavra é a rocha. Se você não coloca em cima da palavra a sua casa, ela vai cair. Mas se você bota a sua casa, seu sentimento, o que você acha, o que você pensa, nas suas emoções, pode se preparar que grande vai ser a queda dela. Porque sua expectativa foi nessas coisas desse mundo, mas não foi nas coisas eternas. Não foi nas coisas que me traz vida e vida com abundância.
Ei, fala assim, ó. Eu quero viver uma expectativa em Jesus. Agora você vai falar pro seu irmão assim, em amor para ele. Olha para ele, aponta o dedo de profeta. Isso, aponta aí, só deixa apontado o dedo. Fala assim, mas isso depende muito de você. Se você quer viver. Agora fala assim, olha bem para mim. Você precisa guardar a palavra. Porque sem ela, você vai viver nas emoções. Fala, emoções te deixa sofrendo. Até você entender a bater na porta de Jesus. Você está aí? Então não venha para a igreja porque a igreja é boa. Venha para a igreja para dizer para Jesus que você precisa melhorar. Não venha para a igreja para pedir, venha para a igreja para entregar.